Esse é meu primeiro vídeo. Bem, eu não sei muito bem como iniciar esse primeiro vídeo. Na realidade, eu não vou mentir pra vocês. Eu já tinha feito um comecinho desse vídeo, só que eu fiz tudo errado. Pra mostrar como eu sou iniciante, né? Então, gravei na orientação errada, esqueci de apertar os negócios, enfim. Já comecei me complicando. Mas deixa eu me apresentar, mostrar pra vocês quem é essa pessoa com um certo déficit de atenção nos detalhes, né? Bem, meu nome é Júlia, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de publicidade, e por mais que eu estude publicidade, eu sinto que talvez eu não seja uma boa publicitária, porque às vezes eu esqueço de detalhes importantes, como deu pra reparar, mas eu sei que treinando eu vou conseguir me melhorar. Bem, vou falar um pouco das coisas que eu gosto, já que é só uma apresentação inicial. Mas, então, eu gosto de gatos. Eu tenho 2 gatinhos, eu tinha 3, só que no começo do ano faleceu, que era o Simba. Então eu tenho o Sushi, o Mufasa e o Simba que faleceu. É, basicamente, assim, de animais, o que eu mais gosto são dos gatinhos. Mas tá tudo bem, gente. Ele morreu, mas eu consegui superar, então tá tudo bem. Claro que às vezes eu dou uma vontade de chorar, né? Porque um apego emocional, nossos animais são como se fossem nossas filhas. Mas o ponto do vídeo não é isso. O ponto do vídeo não é sobre luto, é uma apresentação. É, eu gosto também de artes. Eu sempre fui muito ligada a artes, então pintar, desenhar, teatro também. Teve uma época quando eu era mais nova que eu fiz teatro, que foi uma experiência assim muito boa pra mim, na minha versão criança, que eu gostaria de prosseguir na minha vida adulta, né? Quem sabe eu consigo uma oportunidade de, né, fazer o curso de teatro, quando eu tiver tempo, porque agora eu não tenho tempo. O curso de publicidade pega todo o tempo que eu tenho. Bem, enfim, então eu gosto muito desses tópicos. Também gosto muito de não cozinhar, de comer em específico. Eu sou uma pessoa que aprecia a culinária. Para não dizer que eu sou uma esfomeada. Vocês estão vendo um vulto passando atrás de mim? É o meu gato. Por favor, não reparem. Agora, o porquê que eu tô criando esse canal? Bem, primeiramente vou dar um contexto. Não veio só por parte de que eu sou publicitária, né? Claro que isso influencia, mas vem muito antes, então, desde que eu era bem criancinha. Então, como eu sempre fui muito ligada aí nessas questões artísticas, então, de teatro, cinema, então eu sempre gostei muito de falar. Eu sou uma pessoa que conversa muito, fala muito, eu gosto muito de falar. Antes de aprender a andar, eu aprendi a falar. Então, já faz parte de mim. E quando eu era mais nova, claro que a gente tem esse sonho de ser youtuber. Eu acho que toda criança, ou uma vez na nossa vida, a gente sentiu vontade de trabalhar para a internet. Então, seja de viver dela, ou só de mostrar um pouco sobre a sua vida, todo mundo já sentiu uma vontade, né, de, não sei, ser um youtuber, ou um criador de conteúdo em geral. E eu não era diferente dessas pessoas, né? Então, eu era bem jovem, e eu já tive canal no YouTube, eu já tive o Musical.ly, que no caso é o falecido, né? Que agora é o TikTok. Então eu já tive também. E teve uma época até que foi antes de eu ser youtuber, eu participei do Musical.ly, então eu fazia aquelas trends, e eu gostava bastante, eu achava muito legal. Mas eu nunca fazia com foco mesmo em mostrar quem eu era. Era muito de, eu quero ser uma outra pessoa. Naquela época no Music, a Luara, eu não sei, eu não sigo ela hoje, né? Mas na época eu seguia muito. Então eu queria ser ela. Eu queria ser ela. Eu não queria ser ele, eu queria ser ela. Entendeu? E aí veio a fase do YouTube, que veio o quê? Eu era uma youtuber de Gacha Life. Sim, Gacha Life. Todo mundo tem o seu passado um pouco obscuro, apesar de que
eu não vou falar obscuro, porque foi uma forma diferente. E às vezes até hoje eu me pego vendo vídeos de criadores de Gacha Life, então dá pra ver que eu só envelheci e desisti de fazer isso. Enfim, então eu tive um canal com 3.000 inscritos e eu tava indo bem até, só que eu não tinha foco e eu não tinha confiança em mim mesma. Eu achava meus conteúdos muito rasos, muito. E naquela época, né, não tinha um monte de estratégia que tem hoje, mas eu não quero trazer também para esse canal um monte de estratégias. Então, não é o foco. Mas eu me sentia muito. Ah, eu sentia que meu conteúdo era um lixo, resumidamente. Então, e eu tinha muito problema em lidar com comentários negativos, apesar de que a maioria que vinha era positivo. Mas é o que falam, né? É, podem vir milhões e milhões de comentários positivos que você vai focar no único negativo. Isso foi, acho que, um dos motivos principais para eu desistir do canal de vez. E aí eu desisti. Só que depois que eu comecei a estudar publicidade, que eu voltei para todo esse foco, que eu tive uns períodos obscuros, mas eu só vou falar isso em vídeos lá para frente, que aí eu vou falar mais sobre mim. Aqui é só uma introdução. Então, eu comecei a estudar publicidade e me deu um gás para eu, nossa, é, poxa, acho que não é só um sonho, sabe? Mas é claro que eu fico muito receosa. Eu acho que todo mundo que tá iniciando, pelo menos se sente meio receoso. Assim, um dos principais motivos que eu tenho o canal agora é eu quero monetizar ele. Então, eu queria trazer conteúdos no sentido de cinema, mais no sentido de análise de filmes, entre outras coisas. E Mas não é só nisso, eu queria trazer também como se fosse um diário pessoal meu. Então, eu tenho muitas coisas. Meu gato tá perturbado aqui do meu lado. Então, eu tenho muitas coisas a dizer. Apesar de eu ser uma pessoa muito animada, que faz muitas brincadeiras, eu também tenho reflexões que eu gostaria de dividir com outras pessoas sobre experiências da minha vida e como eu poderia interpretar isso também nos filmes e em cultura, na cultura pop em geral, sabe? Então eu quero trazer todas as coisas que nós vivemos para eu fazer uma análise mesmo. Não sei explicar muito bem, eu espero que vocês consigam entender. Não sei se eu consigo exemplificar muito bem, mas o que importa é a tentativa. Como eu estava falando, né, questão de objetivos e questão de conteúdo, eu quero trazer um conteúdo mais para se abrir. E o motivo principal realmente de ter feito o canal, além de falar, né, das questões dos conteúdos, de trazer sobre esse sentimento e criar um diário, um vínculo com outras pessoas, é a questão de que eu não quero ser CLT. Eu não quero ser CLT. Eu tava falando palavras bonitas, mas eu não vou enrolar mais. Eu não quero ser CLT. Acho que todo mundo já sonhou pelo menos uma vez em, sei lá, em ser um criador de conteúdo. Pode ser do YouTube, do TikTok, qualquer lugar. Mas muita vezes a gente não consegue dar o primeiro passo. E, sinceramente, eu não odeio ser CLT, mas. Ai, gente, convenhamos. Quem é que quer viver trancado dentro do escritório, sendo humilhado pelo seu chefe? Porque, desculpa, é muito difícil achar chefes muito legais. Depende muito do lugar que você vai. Mas, então, esse é um dos motivos. E, bem, eu acho que eu não tenho muito mais o que falar. Esse vídeo vai sair um pouco estranho, porque eu nunca fiz isso antes, mostrando a minha cara, botando a cara a tapa. Não sei botar um Photoshop depois, pra eu ficar bonitinha. Mas eu espero que esse vídeo, além de quem sentir vontade, de quem assistir, se identificar comigo, apesar de que, né, só estão conhecendo um pouco de mim sobre a superfície, eu espero que traga uma motivação. Eu sei que eu falei de uma forma um pouco confusa muitas vezes, e por favor não se sintam nervosos sobre isso, porque eu vou melhorar, eu prometo, um passo de cada vez. Mas a questão é, se você tem um sonho, não é porque os outros falam que você
não deve fazer isso, ou que você não vai, no caso, em questão de você querer ser uma youtuber, né? Uma criadora de conteúdo. É, não é porque falam que, ai, não, você não vai vingar, ou você não, você tem que ter uma profissão séria. O que seria profissão séria, né? Sei lá, um advogado, um médico e, sei lá, outras profissões. Vocês sabem do que eu tô falando. Então, o que eu quero trazer assim no final, com toda essa enrolação que eu falei, que eu divaguei muito durante esse vídeo, é que se você quer, você pode. É muito difícil quando os nossos parentes falam pra gente que a gente não vai conseguir, porque muitas vezes os mais próximos nos desmotivam. Mas se você quer de verdade, o que custa tentar? Até porque, sei lá, a única coisa que eu tô perdendo aqui é ninguém se inscrever no meu canal. E eu vou até recomendar, eu vou botar no link na descrição de um canal que me motivou muito a querer, assim, prosseguir com a ideia de ter, né, de criar conteúdo. Então, olha, não desistam dos seus sonhos, porque eu ainda não tenho, o meu sonho ainda não tem nada, mas pelo menos eu tentei, e eu tô aqui. Talvez eu não seja boa em edição, não seja boa em criar roteiros, talvez minhas ideias sejam vagas para algumas pessoas, mas são opiniões que importam para mim e que eu sei que vai existir num planeta cheio de pessoas, com 8 bilhões de pessoas no planeta. Tem que ter pelo menos uma com a mesma ideia que eu, entende? Então, não se sinta errado e não tenha vergonha de si próprio por querer algo que não é convencional. Apesar de que hoje em dia já virou muito popular, né, as pessoas quererem trabalhar para a internet. Mas ainda é um tabu na vida real. Na vida real, você falar com seus pais, com seus irmãos, é um tabu, querendo ou não. Apesar de que muitas pessoas podem ter famílias que apoiem. Então, eu espero que esse vídeo, além de me apresentar um pouco, te traga uma reflexão sobre isso, que também é uma motivação para mim, mas que é, se você tem um sonho, esse sonho só depende de você, então joga tudo pro alto e foda-se. E foda-se. Se você tá aqui, pelo menos você fez, né? Tem gente que pula de paraquedas, porque a gente não pode pular de paraquedas na internet. Enfim, eu acho que esse vídeo é mais uma motivação pra mim, mas se alguém se identificar, é, por favor, se inscrevam, se gostarem de mim. Eu vou estar me indicando. Eu não sou uma pessoa que gosta disso, mas eu vou estar me indicando inscrição e like, porque, gente, eu não tenho nada. Por favor, me ajudem, me motivem. Eu tô precisando um pouquinho. Então, mas por favor, comentem coisas que vocês acham que seriam legais eu debater sobre. Pode ser tantas questões mentais, ou sobre filmes e séries que vocês acham interessante. Dá um engajamento pra mim, galera. Me ajudem. Então, acho que é isso. Obrigada por assistir até aqui esse vídeo confuso, esse vídeo meio doido, mas enfim chegou em algum lugar. Um beijo pra vocês.